E a pessoa que achava que estava sendo ocultado seus dados, na verdade não estava. Qualquer requisição judicial, Bacen e tudo mais, você tem que liberar todas as informações. Então, isso é ilusão de quem acha que aquilo lá estou vendendo de forma anônima. E não está. Não está. A gente tem um departamento jurídico muito forte, onde que qualquer pessoa que tente rodar algo errado com a gente, além da conta bloqueada, ela recebe um boletim de ocorrência nas costas, com todas as informações, porque nós temos todas as informações da pessoa. Entendeu? Então não existe anonimato. Não existe. O que o Bacen quer é deixar isso ainda mais claro para todo mundo. Para quem está pagando o Pix, né? E para toda a rede que está lá. Então o Bacen não quer ter que pedir para a Push and Pay, tenho esse Pix aqui, de quem que é? Entendeu? Por quê? Aí ela tem que confiar na gateway de pagamento. E o Bacen não gosta muito disso. Vamos pensar na cabeça do Bacen. Vamos se colocar no papel do Bacen. Eu quero ter que pedir toda hora para uma gateway as informações, correndo o risco dela, do tanto que fecha e abre, fecha, e ela chegar e falar assim, não, eu perdi as informações. Que já aconteceu, inclusive teve caso aí do dono da gateway ser preso, inclusive, de ocultar informação. De estar vendendo muita coisa errada e depois, no final, ocultar informações. Então o Bacen falou assim, não, chega. Eu quero o que tem que ser feito mesmo. E se você pensar hoje, é muito claro. Por que nunca foi, sempre foi assim? Se você está vendendo, que apareça no Pix o nome da sua empresa. Não é muito claro se pensar assim do que aparecer o nome da gateway? Me dá a sensação de que a pessoa que ela não tem coragem de colocar o nome dela, que seja, ou o nome da empresa dela nesse negócio, significa para mim que ela tá vendendo alguma coisa que ela não gostaria de vender, ou que ela não tem orgulho de vender aquilo, né? Entendeu? Esse que é o ponto, né? Esse é exatamente o ponto. E depois que tudo aconteceu, muito motivado, acredito, né? Muito motivado com o problema da Faria Lima, né? Que é aquelas fintechs vinculadas ao PCC, o Bacen falou assim, agora chega mesmo. Agora chega. Falou assim, e ela vai, eu acho que acho também, que falou assim, você não está seguindo a lei agora, que é essa nova resolução contra a conta-bolsão, se você está tentando vender em cima de um CNPJ que, na verdade, não é seu, o que ela entende em sequência? Você está indo, primeiro, contra a lei da conta-bolsão, que aí a gateway não está seguindo aquela lei, e a adquirente, a sub e a adquirente não está seguindo aquela lei, alguma coisa errada está. Então alguém vai responder muito sério por isso. E pode acontecer do Bacen simplesmente bloquear a conta. E aí não seria nem maldade. Por exemplo, assim, vamos imaginar um caso que uma gateway tem uma pessoa séria, mas não conseguiu se preparar ou não tem condições de se preparar tecnicamente para atender as novas, o novo jeito que o Bacen quer, que são as contas nomeadas. E eu falei assim, eu vou continuar. Tá bom, mas e se o Bacen pegar e ver que está sendo trabalhado ainda, ele pode simplesmente bloquear aquela conta. E todo mundo que estiver rodando lá não vai conseguir sacar seu dinheiro. Porque não é nem pela maldade do dono da gateway, é porque simplesmente o Bacen falou, está bloqueado. E aí até você se defender, não sei o quê, porque você se defender de uma coisa que você já estava contra a lei. Entendeu? Uma coisa que vai ser difícil de se defender. Pode alegar que, não, eu não sabia. Primeiro que a lei maior, né, do Brasil ou qualquer outro país desenvolvido é o quê? Você não pode alegar que você não sabia de uma lei. Não existe isso. Nenhum advogado pode usar, o meu cliente não sabia da lei. Não. Você pode alegar várias outras coisas, menos que você não sabia que existia uma lei. Então, isso aí pode derrubar que a pessoa pode não conseguir mais sacar o dinheiro de lá. Então, isso é um risco muito grande para quem quer rodar na internet hoje e numa plataforma que não esteja seguindo todas as leis, de ter o seu dinheiro simplesmente sumir. É um risco grande. E, cara, a gente tem um Bacen, a gente tem os gateways de pagamento. Do lado, assim, que outras coisas estão envolvidas nesse mesmo negócio, cara? Bem, na hierarquia da coisa, né? Como que funciona esse organograma, assim, basicamente? É o Banco Central. É o Banco Central que ele é a chefia. Ele é a chefia, tem autonomia já faz muitos anos de fazer o que quer. Antes era o presidente, que nem você comentou. Antes era o presidente. Hoje, lógico, o Bacen tem que responder para o ministro da Economia e tudo mais. Mas ele tem autonomia de definir as regras de como que vão ser as coisas.
Então, abaixo do Banco Central existem as adquirentes. Adquirentes, beleza. O que é um adquirente? Adquirente é Pro quem tem... infoprodutor aqui, pro cara que vai rodar na Pershing, o que é um adquirente? É um banco que tem uma licença lá no Banco Central para, por exemplo, gerar o Pix, ele direto conecta lá no Pix do Banco Central e fala, ó, estou gerando Pix para o meu cliente. E essa é uma direta. Então, Isso o que ele fala? Adquirente direta. É um banco grande, teoricamente. É um banco grande que, inclusive, dentro dessas resoluções novas, o pessoal está falando muito do fim da conta-bolsão, mas existem N ajustes de capital para ser uma adquirente. Então, existe uma mudança muito... Para ser uma adquirente, por exemplo, tem que tirar muito dinheiro do bolso. Vai ter que tirar muito dinheiro do bolso. Muito dinheiro do bolso. A gente está falando aí de quase 30 milhões, né? Estão falando aí. Esses números ainda estão... Ainda existe uma confusão aí de como calcular, porque não é taxado. Para você fazer isso, é X milhões. Existem alguns cálculos, existem calculadoras, inclusive, sendo desenvolvidas para você chegar no quanto valor que você tem que ter, dependendo da operação que você vai trabalhar. Porque você trabalha... O valor depende da operação que você vai ter, velho. Da operação. Estou trabalhando com câmbio, estou trabalhando com isso, vou trabalhar com Essas crédito. contas, essa é uma curiosidade minha, mas esses bancos, eles funcionam pagando por transação, por geração de Pix, por exemplo? Como é que eles pagam isso? Como é que é? Eles têm lá, pagam alguns valores, pagam por licença por trabalhar lá. Então, existem alguns lá que eu não vou conseguir entrar em detalhe com você como que é, porque eu não tô lá dentro. Não, tudo bem. Mas existe um valor para ela poder estar lá dentro e conversando direto com o Banco Central. Isso aí existe. O Banco Central, ele te cobra uma taxa ou não? Minha? Não. Eu pago uma taxa pro meu banco adquirente. Que o adquirente paga uma taxa pro Banco Central. Então, abaixo da adquirência existem as subadquirências. Então, a subadquirente vai lá nesse adquirente, paga uma licença também, para poder também fazer basicamente as mesmas coisas. Entendi. Só que aí ela meio que usa a conta do primeiro adquirente, seria isso? Sim. Entendeu? Entendi. E isso aí, a ideia é que com essas novas resoluções, o número caia drasticamente. Principalmente das subs, caia drasticamente. E fique muito mais difícil para as adquirentes trabalhar. Mais difícil o quê? A cobrança do Bacen em questão de vistoria, auditoria, compliance, em cima de quem está trabalhando com você, seja muito mais séria.